Olá, turma. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, eu venho gravar o vídeo para aqueles alunos que não conseguiram assistir a nossa aula de quarta-feira ou para aqueles alunos que querem rever o conteúdo que foi trabalhado. Então, mais uma vez, eu venho gravar esse vídeo para a gente trabalhar nossas aulas. Porque como agora as aulas estão sendo uma semana sim, uma semana não, quando a gente perde uma aula, a gente perde muito conteúdo. Então, eu vou continuar gravando as aulas. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp também, tá bom? Então, pessoal, não sei se vocês estão lembrados. Espero que sim. Nesse segundo semestre, a temática que a gente está trabalhando, desde esse começo desse segundo semestre, é a história do continente africano. E o que a gente vem trabalhando com essa temática? O principal ponto que a gente tocou no começo foi as semelhanças entre a cultura brasileira e a cultura africana. Pelo fato do Brasil ser um dos países que mais escravizados africanos vieram para cá, grande parte da cultura que a gente tem hoje no Brasil é formada por essas pessoas. E essas pessoas elas fazem parte integral da nossa cultura. Os africanos escravizados trazidos para cá foram constituintes da nossa cultura, assim como outros povos também. Então, o que a gente vem estudando? A gente vem estudando um pouco dessa história desse continente para a gente entender também um pouco da nossa história e das nossas raízes. A primeira coisa que a gente está estudando sobre esse continente é observar a África como ela é. Geralmente, quando a gente fala em África, a gente tende a achar que a África é uma coisa só, como se fosse um país. E, na verdade, não. Algo que a gente tem visto é que a África ela é um continente formado por 54 países atualmente. 54 países totalmente diferentes, que têm traços culturais semelhantes, alguns deles, mas a maioria tem traços culturais distintos, falam línguas diferentes, têm economias diferentes, estilos de vida diferentes. Então é isso que a primeira coisa que a gente tem quebrado na nossa cabeça é essa noção da África como uma coisa só. E a gente tem visto que a África não é uma coisa só, ela é uma coisa muito maior. A gente tem visto, igual eu sempre tenho trazido esse mapa, para a gente pensar os 54 países que compõem a África. Cada pedacinho desse é um país. E esse país ele tem traços culturais diferentes um do outro. E isso traz essa riqueza que a África é. E o que a gente vem estudando? Agora a gente vai estudar um pouco da história por trás desse continente, observando um pouco das peculiaridades dele e um pouco de como que ele se formou ao longo do tempo. O que a gente observou sobre a história da África, que a gente comentou na aula passada? Como a gente está tendo aula uma semana sim, uma semana não, eu vou sempre recapitular o que a gente foi trabalhado para a gente estar com as coisas frescas em mente. A primeira coisa que a gente trabalhou foi que nós vamos estudar a história da África antes da chegada dos portugueses, tentando ver como que essa África se estrutura antes da chegada dos portugueses e antes dessa interferência maciça da colonização e como que a África se divide. A primeira coisa que a gente abordou foi que a gente pode dividir a África em duas regiões. A África do Norte, que ela pega toda essa região aqui, e a África do Sul, que é mais chamada de subsaariana. Qual que é a característica dessa África? A primeira África que a gente tem trabalhado é a África do Norte, que é a África que está com um contato maior com a Europa, pelo mar Mediterrâneo, igual a gente comentou. E quais são as características marcantes dessa África do Norte? A principal característica marcante dessa região norte da África é a presença dos desertos. Como a gente comentou na aula passada, os desertos eles caracterizam essa região norte da África. E a presença de desertos extensíssimos, igual a gente vê aqui, o deserto do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, é um deserto que ocupa praticamente toda a região norte da África. E é um deserto gigantesco. E esse deserto ele dificulta muito a vida das pessoas lá. Então as pessoas que a princípio moravam e tentavam se estabelecer no deserto do Saara, elas tinham um estilo de vida nômade, que a gente comentou na aula passada. Que estilo de vida nômade é esse? Esse estilo de vida nômade, ele não é um estilo onde as pessoas se estabelecem em um lugar fixo. Pela falta de recursos, principalmente de alimentos, as pessoas elas estão em um lugar, estabelecem acampamento, usufruem de todo o alimento, de todo o recurso daquele lugar. Quando aquele recurso acaba, eles vão para outros lugares. Porque essa falta de água impede o plantio,
Então essas pessoas elas têm que estar se deslocando constantemente. A gente comentou um pouco do Egito também, e o Egito ele foi o império que ele foi por conta do Rio Nilo, que ele é o único rio aqui nessa região norte aqui do deserto do Saara, se a gente for parar para ver, e é o rio mais extenso do mundo. É um rio muito fértil e por isso que propiciou que o Egito fosse o que ele foi. E é isso que a gente trabalhou, essa dificuldade desses povos dessa região norte da África, principalmente por conta dos desertos, se estabelecerem nela. Então a gente trabalhou um pouco dessa questão do deserto do Saara, que ele se estende por toda essa região, e é um deserto dessa maneira. Toda essa região é essa maneira, é um deserto a se perder de vista. A gente comentou que por conta desse deserto altíssimo, essa região ela tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. Comunicação não só de um povo falar com o outro, mas comunicação de trocas comerciais, trocas culturais e trocas tecnológicas também. Então, os povos da região do deserto do Saara, que conseguiam estabelecer formas de estabelecer comunicação e trocas com outros povos, se tornavam povos mais influentes. E uma das revoluções do deserto do Saara foi o uso do camelo para essas comunicações. O camelo ele é um animal que é adaptado à região, a esse clima muito seco e muito quente de manhã e muito frio à noite. Ele, por conta das patas dele, esse solo fofo não danifica as patas dele. Então foi uma revolução nesse período, quando foi descoberto e usado o camelo na região do deserto do Saara. E isso que a gente comentou um pouco. E a partir dessa perspectiva do norte da África, a gente começou a pensar e estudar um pouco dos impérios que foram constituídos na África nesse momento, antes da colonização portuguesa. Por conta desse deserto, a gente chegou à conclusão de que os povos tinham muita dificuldade de se estabelecer em meio a esse deserto. Então, o que eles faziam? Eles tentaram, na maioria das vezes, procurar as regiões litorâneas. Regiões litorâneas que pudessem estabelecer lugares que eles podiam fazer plantio e se estabelecer como uma sociedade. Então a gente vai trabalhar 5 impérios dessa região, que são Alta Guiné, Serra Leoa, Costa do Ouro, Benin e Congo. E todos esses impérios têm essa característica. Os rios propiciam um lugar que pode se estabelecer uma sociedade. O primeiro império que a gente trabalhou na aula passada foi o Império da Alta Guiné. Vou relembrar um pouco do que foi falado. Como a gente disse, as sociedades da Alta Guiné ela foi formada através do deslocamento contínuo das populações das regiões desérticas para as regiões litorâneas. Então, o pessoal que ocupava essa região desértica aqui, que estende todo esse pedaço aqui, eles, a fim de procurar um lugar para se estabelecer, eles começaram a ir em direção ao litoral, chegando nessa região da Alta Guiné. Então, essa sociedade da Alta Guiné é formada por esses povos do deserto do Saara, que migraram para essa região litorânea a fim de constituir uma sociedade. E esses povos, e a sociedade da Alta Guiné, ela é composta por pequenas tribos e povoados, que formam grupos diferentes. Esses grupos, eles falam línguas diferentes, apresentam danças e formas de se expressar distintas, e mesmo pertencendo a uma mesma região, não se reconhecem como sendo o mesmo povo. Então essa é uma característica da Alta Guiné. Por conta desses povos que formam a sociedade da Alta Guiné vierem dessa região do deserto do Saara, esses povos, eles habitam a mesma região, que é a região da Alta Guiné, porém, eles não se reconhecem como um mesmo povo. Mesmo habitando o mesmo lugar, eles não se reconhecem como uma sociedade única. Eles são tribos e povos diferentes que ocupam o mesmo lugar. E por conta disso, de não se reconhecer como uma sociedade única, a Alta Guiné não estabeleceu grandes civilizações e grandes monumentos, igual a gente vê, característicos de outros grandes impérios, que já se reconheciam como parte de um mesmo povo. O que a gente trabalhou também do povo da Alta Guiné? É o que eu acabei de comentar. Os povos da Alta Guiné não desenvolveram uma grande civilização, principalmente pelo fato de, mesmo habitando a mesma região, não se reconhecerem como pertencentes ao mesmo lugar. Isso é muito importante, pessoal, porque não adianta as pessoas morarem no mesmo lugar. Se elas não se reconhecem como habitantes desse lugar, elas não vão contribuir para que esse lugar se desenvolva. Então, o que acontecia? Os povos que habitavam a Alta Guiné eram tribos distintas que preocupavam apenas com elas. Então, não se vê sociedades tão bem estruturadas e tão bem formadas nessa região da Alta Guiné. Agora, a gente vai trabalhar um pouco sobre a sociedade da Serra Leoa. Pessoal, qualquer dúvida que ficar, vocês que estão vendo só o vídeo, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Pode me mandar mensagem que a gente esclarece tudo. A sociedade da Serra Leoa, ela fica nessa região aqui, e como a gente pode ver, é uma região litorânea também. E eu trouxe aqui para a gente pensar
como que é esse mapa dessa região da Serra Leoa. A primeira coisa que eu queria trazer para a gente pensar é a quantidade de rios que esse lugar tem. E os rios sempre vão ser algo fundamental quando a gente pensa nessa África do Norte, principalmente. Olha a quantidade de rios que tem, pessoal. Cada traço azulzinho desse é um rio que corta. Então, os rios tornam a região muito fértil. E a região muito fértil fica mais fácil de se estabelecer uma sociedade nela. Então, a sociedade da Serra Leoa, como a gente pode pensar aqui, é uma sociedade litorânea, que tem um pedaço litorâneo muito grande, que, por conta disso, tem a oportunidade de desenvolver pesca e outras questões do litoral também. E ela tem uma quantidade de rios muito grande. Então, quando a gente vê um lugar com muitos rios, a gente já começa a pensar que esse lugar ele é fértil. Então, a gente tem que fazer já essas associações de investigação mesmo. Então, pessoal, a sociedade da Serra Leoa, diferente da Alta Guiné, os habitantes da região da Serra Leoa, eles já se reconhecem como pertencentes ao mesmo lugar. Lugar esse que é a sociedade da Serra Leoa. Eles habitam essa sociedade e eles se reconhecem como habitantes na sociedade da Serra Leoa. Então, eles não são tribos distintas. Eles são habitantes da sociedade da Serra Leoa. Essa região, nesse período, ela é povoada e dividida em espécies de tribos, ligadas por traços familiares. Essas tribos, elas têm um papel fundamental no governo, pois são quem elegem o governante da sociedade. Olha que interessante, pessoal. É algo que a gente vai ver muito forte na África, é que as sociedades elas se estabelecem como uma sociedade da Serra Leoa, mas no meio dela ainda está uma base muito de hierarquia familiar. Então, mesmo eles sendo a sociedade da Serra Leoa, eles ainda são divididos em tribos, e essas tribos, geralmente, na maioria das vezes, são ligadas por traços familiares. E essas tribos, na sociedade da Serra Leoa, ela é muito importante. Porque o que acontece? A sociedade da Serra Leoa, ela tem um rei. Olha que legal, pessoal. Antes da chegada dos portugueses aqui, a gente vê que essa sociedade da África já se estabelecia com a presença de um rei. E esse rei, ele não é um rei que está ali por acaso, ele é um rei que é eleito. Ele é eleito. E quem que elege esse rei? Quem elege esse rei são os chefes de cada tribo. Os chefes dessas tribos, eles elegem um rei, que esse rei também é chefe de uma tribo, e na maioria das vezes esse rei é o chefe mais proeminente das tribos locais e familiares dessa sociedade, e esses chefes de tribos, eles elegem esse rei. E qual que é o papel desse rei? É muito importante também. A sociedade da Serra Leoa tem um governante, que atua como uma espécie de rei. Esse governante é eleito e se torna o gestor das terras. Isso é muito interessante, pessoal. A sociedade da Serra Leoa, como a gente acabou de falar, os habitantes eles se reconhecem como pertencentes a uma mesma sociedade, porém eles ainda se dividem em tribos, que são ligadas a traços familiares. Pessoas que moram com a mesma família, linhagens de famílias que se formam uma tribo. E os chefes dessas tribos, eles têm o direito de eleger o rei da sociedade da Serra Leoa. A sociedade da Serra Leoa tem um rei que é eleito por esses chefes. E qual que é o papel desse rei? Depois que esse rei ele é eleito, ele se torna o gestor das terras da Serra Leoa. Então, as terras que são do Império da Serra Leoa, elas são geridas por esse rei, que é eleito por esses chefes tribais, esses chefes da tribo. E é muito interessante porque a gente vê que dentro dessa hierarquia da sociedade da Serra Leoa, existe uma pirâmide. Essa pirâmide vem no topo o governante, que é o rei, que é esse rei eleito. Abaixo desse rei vem essa nobreza. E o que é essa nobreza? Essa nobreza são os funcionários da... Olha que legal. Nessa sociedade da Serra Leoa, o governante, depois que ele é eleito rei, ele se torna o gestor das terras. E as terras que ele gere, ele pode disponibilizar essas terras para outras pessoas que ele quiser. E essas pessoas que ele disponibiliza terras são a nobreza. Que é algo que a gente tem que pensar, que na África também, toda questão ligada a poder está ligado na terra. Quem é dono da terra já se destaca e já tem um poder implícito ali. Porque nessa época não é o ouro, não é moeda, não é dinheiro. É a terra. Em primeiro lugar, a terra é o que mais importa. Então, a nobreza, quem que se caracteriza por ser esse nobre na sociedade da Serra Leoa? Quem é detentor de terra. Quem tem terra se caracteriza como nobre. Isso é muito interessante da gente pensar. E quem que são os súditos?
Os súditos são aqueles que não tinham grandes pedaços de terra e dependem do uso da terra de outra pessoa. Então, por isso que ele se torna súdito, porque ele não tem a terra dele. Para ele sobreviver, ele tem que usufruir da terra de outra pessoa, que geralmente ou é um nobre ou é o governante da sociedade da Serra Leoa. E o que esse súdito dá para essas pessoas? É algo muito interessante da gente pensar. Os súditos desse governante, eles não pagam impostos ao governo. Eles só pagam impostos se eles usarem da terra disponibilizada pelo governante. Então, os súditos são aqueles que não têm terra. Na medida que eles usam da terra do governante, aí eles pagam impostos. Impostos, geralmente, é um dia de trabalho. Vamos supor que o súdito trabalha na terra do governante 6 dias da semana. 2 desses dias, os alimentos que ele produzia ali vão ser destinados ao governante. Essa forma de imposto. É um imposto muito parecido com o que já acontecia na Europa nesse momento. Então a gente vê essa semelhança entre os impérios da África e a sociedade da Europa nesse período também. A gente vê que não tem uma distância muito grande, porque a África sempre esteve em contato com a Europa, por mais que hoje em dia eles neguem isso. Então isso é muito interessante da gente perceber, porque a sociedade da Serra Leoa, igual a gente tem comentado, ela se estrutura de uma maneira muito semelhante aos reinos europeus, que tinham um rei, que tinha a nobreza e que depois tinha o campesinato. E aqui tem o governante, que é uma espécie de rei, tem essa nobreza também, que é essa detentora de terras, e tem os súditos, que não são aqueles que não têm terras. E uma coisa muito interessante, pessoal, é porque os nobres, eles são só nobres enquanto eles têm terras. E os nobres, eles não podiam vender ou transferir suas terras para seus descendentes. Porque as terras, elas não são deles. As terras estão sobre a posse deles. Então, esses nobres que têm essas terras cedidas pelo rei, eles não podem vender essas terras, eles não podem passar essas terras para os filhos. Eles recebem as terras do governante enquanto são seus funcionários, podendo ser demitidos a qualquer momento, perdendo assim o direito do uso da terra. Então a gente vê que é algo muito interessante da gente ver nessa sociedade, porque o rei, ele é eleito por essa camada da nobreza, dos chefes das tribos, porém, depois de eleito, o rei, ele pode tirar a terra dessa nobreza se ele quiser, porque a terra não é dessa nobreza, a terra pertence a essa nobreza a esse momento, mas a qualquer momento ela pode ser tirada dela, entendeu? Deu para entender, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me falam, tá bom? Tô correndo aqui, mas é porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso. Qualquer coisa vocês voltam, tá bom? Então, pessoal, essa é a Serra Leoa. O que a gente comentou dela? A gente comentou que, diferente da sociedade da Alta Guiné, a sociedade da Serra Leoa, eles já se reconhecem como pertencentes ao mesmo lugar, o que muda tudo, e mesmo eles se dividindo em tribos, eles se reconhecem como pertencentes à sociedade da Serra Leoa. Essas tribos, elas elegem o rei ele é eleito, olha que legal, o rei ele é eleito, o que não acontecia nem na Europa nesse momento, o rei ele é eleito, e depois que ele é eleito, ele se torna o gestor das terras da sociedade da Serra Leoa. Então ele gere todas as terras. E as terras que ele disponibiliza para as pessoas, essas pessoas se tornam esses funcionários, os nobres, que são os detentores de terras. Porém, as terras não são dessas pessoas que foram disponibilizadas, elas só pertencem a eles nesse momento. Se o rei decidir retirar essas terras deles, eles não são mais nobres, eles passam a ser súditos, porque eles não têm mais terra. Porque isso é o que caracteriza assim, cada camada social. A terra. A terra sempre vai ser algo predominante. Quem tem o poder da terra. E aí, pessoal, algo que a gente vê também nessa sociedade da Serra Leoa é que, por conta dela ser uma sociedade muito litorânea, a gente vê aqui nesse litoral todo, aqui nesse mapa, aqui é um zoom do litoral dela, e esse litoral muito bem remarcado e tudo mais, com fácil espaços para se construir portos, a sociedade da Serra Leoa ela sofreu com uma grande interferência da colonização portuguesa. Então, quando Portugal chega aqui, já tem essa sociedade estabelecida, porém Portugal chega e interfere muito nela. Como a sociedade da Serra Leoa tinha algumas minas de marfim, principalmente, se torna um lugar onde Portugal estabelece uma das feitorias e muda bastante da composição local. Então a gente vê que depois que Portugal chega, o império da Serra Leoa já não é mais o mesmo, já não funciona da mesma forma, dessa forma com que o rei gere as terras, já tem uma outra dinâmica. Portugal estabeleceu feitorias na Serra Leoa, sendo que a região é uma das principais fornecedoras de escravizados.
Isso a gente vê que todas essas regiões litorâneas, elas se tornam pontos fundamentais de fornecimento de escravizados, o que é muito triste, né, pessoal, se a gente for parar para pensar. Mas faz história. Então, pessoal, agora nós vamos falar de um segundo reino nessa aula para a gente poder encerrar a aula de hoje. O próximo reino que a gente vai falar é o reino da Costa do Ouro. Esse reino ele funciona de uma maneira parecida com o reino da Serra Leoa. A gente vê que eles são vizinhos aqui. E como que esse reino se estabelece? Primeira coisa, a gente pensar a sociedade da Costa do Ouro a partir do mapa dela. Esse é um mapa que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco os rios. Olha como que os rios são marcantes nessa região. A gente vê que nas regiões que os rios são mais marcantes, mais predominantes, na África, são as regiões que se estabeleceram maiores impérios. São as regiões que conseguem alimentar mais pessoas, porque isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, pessoal. Nessa época, o alimento é uma coisa muito complicada de se produzir. E o alimento delimita a quantidade da sociedade. Se eu consigo produzir um alimento que alimenta 100 pessoas, eu tenho condição de ter 100 pessoas nessa sociedade. Mas se eu consigo produzir um alimento para 1000 pessoas, aí a quantidade de pessoas pode se aumentar. Então, essas regiões que têm muitos rios, automaticamente se tornam regiões férteis. E sendo regiões férteis, produzem mais comida, que propiciam uma economia melhor, propiciam mais pessoas morarem nessa região, e assim propiciam uma sociedade maior. Então, a gente vê que a sociedade da Costa do Ouro também é uma região com muitos rios que marcam essa região. O que a gente vê nessa sociedade também? A sociedade da Costa do Ouro é uma união de estados diferentes que se reconhecem como pertencentes a uma mesma sociedade. Isso é muito interessante. Parecido com a sociedade da Serra Leoa, os habitantes da sociedade da Costa do Ouro, eles já se reconhecem como habitantes de uma mesma sociedade. Porém, eles se dividem em estados diferentes. Dentro da sociedade da Costa do Ouro, a gente vai ver que eles se dividem em estados diferentes. E esses estados, cada estado tem como líder um chefe. E esses chefes são esses chefes tribais mesmo, assim, que é o parente mais predominante, predominante da família, porque geralmente essas tribos são ligadas a traços familiares, de terra, e traços que remetem muitas gerações atrás. Então, os chefes dessa família é aquele homem mais predominante dessa tribo e dessa família. E cada estado dessa região da Costa do Ouro tem como líder um chefe. Os chefes de estado são proprietários de terras e são responsáveis por eleger o rei. Olha que coisa interessante, pessoal. Trouxe um mapa aqui para a gente pensar. Essa é a mesma região da Costa do Ouro, e aqui a gente já vê ela dividida em estados diferentes. Cada estado desse é uma tribo, mas eles se reconhecem como pertencentes a um só lugar, que é a sociedade da Costa do Ouro. Porém, cada região dessa funciona como um estado diferente. E cada estado representa uma tribo. E cada tribo tem esse chefe tribal, que é o chefe desse estado também. E esse chefe, ele gere as terras desse estado. E qual que é a função da união desses chefes? A união desses chefes na Costa do Ouro, semelhante à Serra Leoa, é também eleger o rei. Eles escolhem quem dos chefes tribais vão ser o rei. E qual é a função do rei? É muito interessante isso. O rei é eleito em meio aos chefes do estado. Porém, o papel do rei é muito mais simbólico do que político. Isso é muito legal da gente ver. O rei, ele é eleito em meio a esses estados. Porém, supondo, aqui eu trouxe, em meio à eleição, eles escolheram que o chefe dessa tribo, Nottingham, vai ser o rei nesse período. Esse rei, ele se torna algo muito mais simbólico do que político. Porque ele não tem poder de interferir no estado de outro chefe tribal. Ele só tem poder de interferir no seu estado como chefe tribal. Porém, ele é o rei. Ele ainda é uma figura de rei. Porém, ele não tem poder nenhum sobre o estado dos outros chefes. Ele tem poder só sobre o seu. Mas quando se fala quem é o rei da Costa do Ouro, é ele. Então ele é muito mais uma figura simbólica do que um poder político de fato. O poder na Costa do Ouro é descentralizado. Ou seja, o poder não é concentrado na mão do rei. Cada chefe de estado comanda o seu próprio estado da maneira que achar melhor. E é o que eu acabei de citar. Supondo mais uma vez que escolheram a região de Nottingham para ser o rei.
poder ele é descentralizado. O rei não tem poder sobre os outros estados. Ele tem poder só sobre o estado dele. Os outros chefes de estado fazem o que eles quiserem no estado deles. Da mesma maneira que o rei faz o que ele quiser no estado dele. Mas essa que é a questão. Nem sempre o rei eleito, ele é o rei da tribo mais forte no momento. Às vezes, algo que acontece muito é que o rei, ele é essa figura simbólica, mas ele não é o que tem o poder político mais forte na região. Porque mesmo esse rei de Nottingham sendo escolhido para ser o rei, nesse período pode ser que o chefe tribal dessa região de Western seja um chefe tribal mais poderoso do que ele, mesmo ele não sendo rei. E ele continua sendo mais poderoso, mesmo não sendo rei. Porque o rei não tem esse poder político, ele é mais algo simbólico do que político. O que a gente vê dessa organização social dessa região da Costa do Ouro? A sociedade da Costa do Ouro se organiza em 3 grupos principais, muito semelhantes à Serra Leoa. A nobreza, que consiste nas pessoas que são donas de terras, nos comerciantes e nos camponeses. Algo que é muito importante da gente perceber aqui é que o rei, ele se encaixa nessa nobreza. O rei, ele não está acima da nobreza. O rei, ele, mesmo sendo rei, ele tem o mesmo poder do que os outros nobres, que é o poder da terra. O rei, ele também é dono de terra, e os nobres também são donos de terras. E os nobres não, as terras desses nobres na região da Costa do Ouro não podem ser retiradas pelo rei. As terras são deles. Então, o que caracteriza essa nobreza, que é o ponto principal, que é a classe mais alta dessa região? São os donos das terras. O que caracteriza os comerciantes? Essa região, se a gente for parar para pensar, é uma região com comércio muito grande. Porque a região da Costa do Ouro, mesmo o nome já fala, Costa do Ouro, é uma região com muitas minas de ouro e de marfim, onde o comércio e a circulação de comerciantes é muito grande. Então tem uma classe social nessa região que são a classe dos comerciantes, que são aqueles que não têm terra, mas também não trabalham com terra, trabalham com comércio. E quem são os camponeses? Os camponeses são aqueles que não têm terra e trabalham na terra dos outros. Então, camponeses são aqueles que dependem da terra dos outros para cultivar. E é uma coisa muito legal da gente perceber. Como eles não têm terra, eles dependem da terra dos nobres para cultivar e assim sobreviver. E como forma de imposto, os camponeses eles devem trabalhar um dia por semana na terra do senhor na qual ele serve. Então vamos supor, o imposto que ele paga não é imposto sobre alimento, é imposto sobre serviço. Esse camponês, ele trabalha um dia na semana na terra desse nobre para qual ele serve, para ser o pagamento de trabalhar nessa terra. Os nobres, geralmente, eles estão ligados a famílias de chefes de estado, que são aqueles que são donos das suas próprias terras. Então a gente vê que os chefes de estado são os donos das terras e, consequentemente, são os nobres. E por conta da presença de muitos metais preciosos, o comércio na região da Costa do Ouro sempre foi um elemento presente na sociedade. Dessa forma, se construiu um grupo próprio, o dos comerciantes, que estabelecem vendas e trocas de diversos materiais ao longo de toda a região. Isso é muito interessante da gente pensar, pessoal, porque aqui eu trouxe a pirâmide para a gente pensar. Essa nobreza, que é os chefes de estado detentores da terra, os comerciantes, que é algo muito legal, que eu não comentei sobre isso na sociedade da Serra Leoa, é que a sociedade da Serra Leoa ela não se estabelece de uma maneira onde se utiliza muito escravos. Porque nessa região, como eu disse para vocês, a África, antes da chegada dos portugueses, a escravidão já acontecia. Porém, é uma escravidão diferente. O escravizado, ele não era destituído da sua característica de homem. Porque quando o português chega lá na África e escraviza o negro africano, ele tira a qualidade de ser humano daquela pessoa. Ele não é mais um ser humano, ele se torna um objeto de venda. Na África, não. Geralmente, a escravidão se dava por dívida ou por guerra, e aquele escravizado ele era incorporado na sociedade que ele era escravo. Porém, na sociedade da Serra Leoa não havia uma escravidão muito forte. Já na sociedade da Costa do Ouro havia uma escravidão muito forte. Mas não era uma escravidão ligada a cultivo de terras. Era uma escravidão ligada aos comerciantes. Os comerciantes eles eram detentores de escravos, e eram esses escravos que faziam, na maioria das vezes, a locomoção e a comunicação dos transportes e dos materiais de uma região para outra. Isso é muito legal da gente pensar. Na terra, por que não tinha muitos escravos? Porque os camponeses já trabalhavam um dia por semana na terra dos seus senhores. Então não necessitava dessa mão de obra escrava tão forte nesse momento, nesse período. Então isso é algo importante da gente pensar. Então, pessoal, essa foi um pouco da nossa aula de hoje. Acho que foi muito conteúdo para uma aula só. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, revêem. E essas são um pouco das sociedades da África. Por que eu estou querendo trazer essas sociedades para a gente pensar?
Não é para a gente decorar sociedades, nem saber como que funciona direitinho, mas para a gente pensar como que essas sociedades já eram complexas antes da chegada de Portugal na África. Para a gente ver, a África tinha impérios grandiosos, impérios com reis que eram eleitos, impérios com tribos, com chefes de tribos, com comerciantes, com camponeses que pagavam tributos, coisas de uma forma muito parecida com o que já acontecia na Europa. Para a gente quebrar esse estereótipo da África como atrasada. O atraso da África foi levado pelos europeus, com a interferência que eles fizeram lá. Então, um pouco disso para a gente pensar. Tá bom, pessoal? Encerro nossa aula nossa aula de hoje aqui. Qualquer dúvida ou qualquer problema, podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Boa noite, pessoal.